Cuidado com esses sintomas no exercício. Sabia que fazer exercício pode ser prejudicial para você? Obviamente, pessoal, eu tô falando aqui para vocês sobre o que pode ser mais perigoso e quais sintomas chamam a atenção num paciente que está fazendo exercício. E isso faz a gente afastar o paciente do exercício. Exercício é muito bom, eu sempre falo aqui no canal para vocês da importância do exercício para a redução do risco de várias doenças, mas também vocês têm que ter o bom senso de procurar ajuda médica, fazer um diagnóstico se tiverem apresentando algum desses sintomas que eu vou contar aqui para vocês. Então fica até o final que eu vou contar 6 sintomas que tem que chamar sua atenção. E antes de falar para vocês, pessoal, o que a gente tem que entender é que eu tô colocando aqui no mesmo vídeo pacientes de 20 anos que não tem nenhum problema de saúde, são super bem condicionados, pacientes de 50 anos que tem pressão alta, paciente de 60 anos que já teve algum infarto, paciente de 70, 80, 90 anos. Então a gente tem que entender qual a idade do paciente, quais são os problemas de saúde desse paciente, quais são os antecedentes desse paciente. Então, um paciente tem um sintoma que eu vou contar aqui para vocês de 20 anos, a gente vai olhar para um outro lado, abrir um leque de hipóteses diagnósticas diferentes. Agora, um paciente de mais idade, 40, 50, 60 anos, que tem algum problema de saúde, pressão alta, diabetes, colesterol, teve AVC, teve infarto, começou a sentir alguns sintomas desses que eu contei para vocês, a gente vai interpretar de uma maneira um pouco diferente. Combinado? Eu sou o Dr. Moser Susan, cardiologista, seja muito bem-vindo ao meu canal. E o primeiro sintoma que eu vou contar para vocês é o de dor no peito. Se você está praticando atividade física e tem uma dor no peito diferente, uma dor no peito nova, uma dor no peito que você nunca teve, é importantíssimo procurar um cardiologista para entender o que está acontecendo. O que pode ser uma dor no peito no exercício? Quando a gente está fazendo exercício, a gente pode ter dor no peito se tiver alguma obstrução grave no coração. A gente pode ter uma sensação de dor no peito se a gente tiver alguma arritmia grave. Mas também a gente pode ter dor no peito se a gente tiver, por exemplo, com uma lesão muscular. Então você vai fazer supino na academia, isso força a musculatura do tórax e pode te dar dor no peito. A gente pode estar fazendo algum movimento diferente e ter dor no peito, que é uma dor irradiada de uma lesão que a gente teve na coluna. Mas o que chama muita atenção é um paciente que tem uma dor no peito, é uma dor que vai apertando, uma dor que vai aumentando se ele não para o exercício e é uma dor que acontece com esforços maiores. Obviamente, uma dor que acontece com esforço baixo também preocupa, mas uma dor que você vai aumentando o esforço, ela vai piorando, ela vai crescendo. Pessoal, a gente pode estar diante de uma angina. Então, por favor, dor no peito é um grande sinal de alarme durante o exercício para você procurar uma avaliação de um cardiologista. O segundo sintoma que preocupa no exercício é o paciente que tem uma falta de ar desproporcional. Falta de ar, pessoal, todo mundo vai ter, com mais ou com menos exercício, dependendo da sua capacidade física, sua capacidade funcional, o seu costume de fazer aquele determinado exercício. Então, ficar cansado fazendo exercício acontece e tudo bem, é esperado. O que não pode é um paciente que tem uma falta de ar muito diferente. Um paciente que vai fazer uma atividade, todo mundo está fazendo e não está se cansando, ele se cansa. Isso pode ser só sedentarismo? Claro, mas uma falta de ar que veio muito grande, principalmente uma falta de ar que começa de uma hora para outra, uma falta de ar que esse paciente já fez esse exercício e nunca teve, isso tem que ser avaliado. Esse paciente pode estar com algum problema cardíaco, esse paciente pode estar com algum problema pulmonar, por exemplo, pode ser só uma asma, que ele precisa usar uma bombinha, fazer um tratamento com o pneumologista, claro, mas se você tem uma falta de ar desproporcional para aquele exercício que você está fazendo e desproporcional para a sua capacidade física, é importante conversar com o médico, entender se não precisa avaliar o coração e o pulmão. O terceiro sintoma que preocupa é turvação visual, embaçamento visual e tontura. Isso pode acontecer em pacientes que não têm nenhuma gravidade. Vou dar um exemplo, pessoal. Eu estou acostumado a fazer academia e se eu fizer muita força num exercício, por mais que eu esteja acostumado, eu vou fazer uma coisa chamada de valsalva, que é quando a gente faz aquele aperto, assopro na mão e faz pressão no tórax. Isso pode reduzir um pouquinho minha pressão arterial, isso pode dar uma tontura ali momentânea. Isso pode acontecer. Ou você foi numa corrida e no minuto final você correu muito, exagerou, no final da corrida a gente pode ter um pouquinho de tontura pelo esforço físico, pode ter até um pouquinho de embasamento, sensação de desmaio. Mas, se você sempre vai fazer atividade física ou de uma forma frequente, ou até que não é um esforço tão grande, ou um esforço que você está acostumado e hoje você teve o sintoma, chama atenção. Embaçamento visual no exercício pode significar a pressão que está caindo, pode significar uma arritmia, assim como a tontura. Então não é para ficar sentindo a tontura durante o exercício inteiro. Então se o paciente está o tempo todo na academia sentindo tontura, de duas uma, ou ele tem algum problema de saúde que precisa cuidar, ou ele está fazendo esforço muito além do que ele deveria e precisa ajustar esse treino. E o que ajuda muito, pessoal, nesses casos que são mais benignos, né? Nesses casos que não preocupam para a doença, o paciente estar bem hidratado. Então lembre de beber água antes, durante e depois dos exercícios.
Lembre de beber água durante o dia. Lembrem-se de comer antes de fazer atividade física, de estar bem alimentado durante o dia. Pode ser sintoma de hipoglicemia, por exemplo. Eu tenho pacientes que descobrem diabetes ou uma doença mais grave fazendo hipoglicemia durante o exercício. Certo, pessoal? Lembrem disso. O quarto ponto, então, é uma fraqueza generalizada, uma sensação de desmaio ou até desmaio. Se o paciente chega a desmaiar no exercício, isso é muito preocupante. Muita gente aqui que está vendo esse vídeo, e eu também, já tive várias sensações de que, nossa, fiquei um pouco tonto, foi muito exercício, mas nunca desmaiei. Acontece de um paciente sem problema de saúde nenhum desmaiar depois do exercício? Acontece, principalmente se for muito intenso, tiver muito calor, o paciente não estiver hidratado, não tiver comido direito. Mas é um sinal de alarme muito grande, porque o desmaio durante o exercício, ele pode significar uma arritmia grave, pode significar um infarto, pode significar uma trombose no pulmão, pode significar alguma alteração neurológica mais séria. Então, cuidado com esse ponto. Então, mesmo que você seja jovem, não tenha nenhum problema de saúde, atleta, se você desmaiou no exercício, procure um cardiologista, entenda se está tudo bem, faça uma avaliação e não deixe isso passar. O quinto sintoma que não é legal de se ter no exercício são palpitações, sensações de arritmia. Um parênteses, pessoal. O nosso coração no exercício ele tem que acelerar. Eu preciso disso para fazer exercício. Meu corpo precisa disso para aumentar a circulação de sangue. E é normal que a gente com exercício mais intenso fique sentindo o coração bater aqui no pescoço, bater no peito. Isso é comum. O que não é comum é um paciente que numa baixa carga de exercício ou um exercício que ele já está acostumado a fazer, ele ter o coração mais disparado que o normal. Então eu sei que é difícil separar isso, vocês como leigos, mas se tiver o coração mais acelerado ou batendo descompassado durante o exercício, diferente do que você já teve na sua vida, procure um cardiologista para entender o que está acontecendo. É muito comum um paciente sedentário que nunca fez exercício, qualquer exercício que ele vai fazer, o coração dele vai acelerar, ele vai ficar assustado, enfim. Mas se esse paciente já fez uma avaliação pré-participação do exercício com um cardiologista, já avaliou que não tem nenhum problema de gravidade, a questão é ajustar o treino, né? Fazer um treinamento específico e progressivo para esse paciente. E como que a gente separa o joio do trigo de um paciente que se queixa disso? A gente coloca ele no teste ergométrico. Então, no teste ergométrico, aquele exame de esteira, a gente vai ver a frequência do coração, como que responde ao esforço físico. A gente vai ver como que esse paciente se sente quando o coração está acelerado, vai ver se não tem nenhuma arritmia. Tem paciente que só tem arritmia com esforço físico com frequência mais alta. Então isso é importantíssimo para vocês entenderem. Qual é a recomendação das sociedades, pessoal? Que quem vai fazer atividade física de alta intensidade, por mais que seja jovem, pacientes que vão fazer esforço físico grande, passem uma avaliação com o cardiologista, entendam se não precisa fazer um eletrocardiograma, um exame do coração, um teste de esteira. Então não deem bobeira com isso. O sexto sintoma que a gente tem que ficar atento durante o exercício é o paciente que tem náusea ou tem vômito. Outro parênteses. Quando a gente faz um esforço muito grande, a gente pode ter náusea. Existe da gente vomitar se fizer um esforço muito grande, por quê? No esforço físico, a gente diminui a circulação de sangue no intestino e a gente joga para os músculos, joga para o sistema cardiovascular. Então é comum que o nosso estômago ele fique um pouquinho mais sensível até depois do exercício. Quem aqui nunca fez exercício muito intenso? Por exemplo, recentemente eu fiz uma meia maratona e depois do exercício fica com a barriga desconfortável, porque isso tem a ver com aquele pós-exercício muito intenso. Só que, se é um exercício que você está sempre acostumado a fazer, numa situação semelhante, você teve náusea, teve vômito, ou um esforço muito pequenininho, você teve náusea e vômito, principalmente, se isso for associado com uma falta de ar importante ou uma dor no peito, você tem que conversar com o cardiologista, entender se não tem nada a mais. Combinado? Vejam bem que nenhum dos sintomas que eu falei aqui para vocês, ele é diagnóstico de nada. O que é importante vocês entenderem é que muitos pacientes acham que tudo é do exercício, é do esforço, e muitas das vezes nunca passaram com o médico para avaliar. Então é importante que vocês fiquem atentos aos seus sintomas, porque eu fico aqui nas redes sociais orientando a atividade física, se exercitem, se cuidem, mas é importante que vocês entendam que antes de fazer uma atividade física é importante conversar com o seu médico, é importante conversar com o cardiologista para você não se expor a um risco, né? Você quer fazer atividade física para se cuidar, para melhorar, para reduzir o risco de mortalidade, de doenças e não para se expor a riscos. E você que é sedentário, eu deixo aqui um recado. Pessoal,
façam atividade física, ela é tratamento para tudo, ela está em todos os livros e todos os guidelines da medicina. Comece aos poucos, comece com uma caminhadinha de 10 minutos que seja, mas faça. Evite o sedentarismo, por favor, isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, deixem um comentário, me sigam no Instagram, ativem o sininho para as novas notificações, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é legal, compartilhe com quem vai gostar de aprender sobre isso e até a próxima, pessoal!